Então tá bom, nós estamos começando aqui, só para relembrar, para quem já está aqui, já teve a aula, para quem estiver lá do outro lado do computador para aprender, porque não tiver oportunidade, tem muito feriado na sexta-feira, então eles vão repor dessa forma a aula com a utilização desse mecanismo eletrônico. Nós estamos falando de ética e cidadania. Primeira coisa, lembra? Nós falamos sobre o conceito kantiano de ética. O conceito kantiano de ética, ele apresenta algumas... Primeiro, a ética enquanto uma espécie de ciência da moral. A ética como uma espécie de patamar acima da moral que faz uma reflexão sobre os valores morais. Primeira questão. E aí ele faz uma proposição de, pelo menos, inicialmente nós vamos trabalhar com os dois imperativos categóricos universais. Dois. O primeiro, age de tal forma que a tua ação, por tua escolha, se transforme em uma regra universal. Cada vez que eu ajo, eu devo pensar, será que isso que eu estou fazendo é algo que mereceria se transformar em uma regra universal? Se eu chego à conclusão de que isso deveria ser transformado em uma regra universal, eu tenho claramente que essa é uma posição ética. Então assim, ser generoso, de repente, parar numa faixa de pedestre, por mais que ninguém pare do ponto de vista moral. Quando eu paro numa faixa de pedestre, eu estou pensando que aquilo deveria ser feito por todo mundo e aquela deveria ser uma regra universal. Então a minha atitude é uma atitude ética, de respeito à vida que está passando por ali, de respeito ao pedestre, porque todos nós somos pedestres, e de respeito, sob certo aspecto, à sociedade, à humanidade. É um imperativo categórico universal, que eu gostaria que, se pudesse, fosse transformado em regra para todos. Eu costumo parar aqui em Curitiba, já bateram 2 vezes na minha traseira por causa disso. Tem gente que não quer que você passe por cima do pedestre, porque ele está dentro da razão. Fala, professor. Bom, vocês, a Ana, as 2 meninas, rapidinho aqui, por gentileza, a Ana e a... Isso. Rapidinho, mas já... Tá bom, tudo bem. Então veja só. Segundo imperativo categórico universal. Segundo imperativo categórico universal. Qual é? O ser humano nunca deve ser um meio. Deve sempre ser a finalidade. O ser humano não deve ser um meio, deve ser tomado como uma finalidade. Lembra que isso se apresenta como um problema ético para nós? Quando nós pensamos em capitalismo, eu vou montar uma padaria e eu vou ter que me perguntar: quanto que eu pagarei por essa pessoa para estar contemplando a ética? Quanto? Quanto que eu pagarei para essa pessoa? Eu tenho o objetivo somente de lucrar com ela? Eu tenho o objetivo somente de lucrar com essa pessoa? Se eu tenho somente o objetivo de lucrar com essa pessoa, o ser humano para mim é um meio e não é a finalidade, então já não será uma atitude ética. Eu tenho o objetivo de administrar essa empresa para que esse ser humano permaneça empregado e podendo ter condições de trabalho com os seus colegas para sustentar suas famílias. Se eu tenho o objetivo de gerir essa empresa para que ela se torne solvente, para que ela não se desestruture do ponto de vista administrativo, para que eu mantenha esses seres humanos lá empregados e sustentando os seus familiares, se eu faço dessa forma, eu estou tendo uma atitude que é uma atitude o quê? Ética. Certo? Se eu namoro e o único objetivo do meu namoro é usar o meu namorado ou a minha namorada para a minha própria satisfação, não me preocupando com o bem-estar da minha namorada ou do meu namorado, não me preocupando com a satisfação da minha namorada ou do meu namorado, eu estou sendo ético? Porque eu estou tomando o ser humano como o quê? Meio para o meu prazer, meio para a minha satisfação. Se eu tenho a preocupação de que ele seja feliz, de que o outro seja feliz, eu já estou com ele na sua finalidade, e não como um meio, meramente um meio. Beleza? Essa é a introdução, pode colocar de novo, para não filmar as minhas, espera um pouquinho. Vai lá. Beleza? Passa para o próximo. Então, entrando aqui no campo da moral, nós vimos o quê? Vimos a... como é que é o nome dela mesmo? Mafalda. Mafalda e o Manolito. Como é que era? Vamos lá, faz agora, que agora está gravando, tem que fazer com vozeirão. Quem que vai ser a Mafalda e quem que vai ser o Manolito?
Voz não tem problema, não dá nada de gravar. Pode ser, Gaúcho? Você pode fazer o quê? Você faz o Manolito? Faz a Mafalda? Pode ser? Faz a Mafalda lá então, e ele o Manolito. A Mafalda começa. O que tem nesse recorte de jornal, Manolito? As cotações do mercado de valores. E valores morais, espirituais, artísticos, humanos? Não, dos que servem para alguma coisa. Olha a ironia. Primeiro aqui está usando de crítica, de ironia para dizer o quê? Ah, os valores morais não servem para nada. Aristóteles fala o contrário. A ética está no campo da filosofia prática. Todo momento nós estamos aqui, ó, numa relação ética, numa relação prática, interfere na nossa vida. O modo que eu trato você, o modo que eu pratico os meus valores, que eu pratico as minhas relações, está envolvido por ética. Para Aristóteles, a moral, a ética, enquanto ciência da moral, está dentro do campo da filosofia prática. Ou seja, ela junto com a economia está imbricada dentro das nossas relações. As nossas relações são todas permeadas por ética. O jeito que eu trato meu amigo, as fofocas que eu faço, tudo tem um valor dentro de mim. O que eu falo do outro, o meu sentimento de justiça, o meu tratamento perante os meus pais, o meu jeito de agir com os meus amigos, tudo isso envolve valores, valores morais. Quando eu promovo uma reflexão sobre esses valores, eu posso até chegar à conclusão de que talvez eles sejam valores éticos, porque eu estou criticando alguns valores morais que podem não estar muito corretos. No caso aqui, o monolito tem um valor meio brasileiro. Qual o valor que é? O valor do jeitinho brasileiro. Nós estamos acelerando aqui porque a gente já viu, né? Mas o problema do jeitinho brasileiro, alguém já viu lá, rapidamente para dar um exemplo dos nossos colegas, onde que vocês já viram o jeitinho brasileiro? Aqui na escola, por exemplo? Na da cantina, a gente vê os outros furando, também bom, né? Vê alguém na cantina furando a fila, então eu também furo, e eu acabo cometendo a mesma infração moral do que o outro, porque o outro pode fazer aquilo, eu também faço. A gente não vai encontrar isso na política, quando os políticos dizem assim, é quando as pessoas dizem assim, se você entrar lá, você também vai roubar. Não é? Oi, querido. Como é que é? Quer dizer que eu também roubaria se eu estou dizendo isso, né? Se todo mundo vai roubar, é porque eu estou dizendo assim, então eu roubaria se eu estivesse lá. É uma espécie de jeitinho brasileiro também. Se ele pode, eu também posso. Nós estamos discutindo agora, na leitura do texto Maquiavel, que vocês vão fazer o seminário, nós estamos discutindo o quê? Alguns valores morais. É válido matar? É válido mentir? É válido roubar? É válido explorar o trabalho alheio? São questões morais que envolvem a nossa sociedade. Por exemplo, os católicos, até um momento da história, diziam que o lucro era diabólico. O lucro não era do bem. Quem obtinha lucro estava cometendo um pecado. Teve que se fazer um cursilho, uma reunião entre os cardeais da igreja, e decidirem que não. O lucro cometido não seria um pecado. Não pode explorar, imagina, o que a igreja quis dizer assim, você não pode deixar o outro passar fome para lucrar em cima dele, mas um pouco de lucro é aceitável. Então a igreja mudou seu valor moral. Nós vamos depois ver lá no próprio Maquiavel o quanto cada um desses pilares, desses fatores, desses questionamentos podem ser variáveis de acordo com a moral. A moral do príncipe para Maquiavel não deve ser a moral que vocês imaginam como a ética. Para o príncipe o que importa é... Vamos ver se acertam. O que importa para o príncipe? Coisa linda, já estão entendendo. Esse é o norteador do príncipe. Não é assim, agir de tal forma que todo mundo, que a minha regra se transforme universal. Caramba, 4, o príncipe não quer nem saber disso. O que o príncipe quer saber é de manter-se no poder. E aí esses valores vão ser todos questionados. Capítulo a capítulo no livro, certo? Esses valores morais vão ser questionados. Como proceder com relação ao amor? Como proceder com relação ao ódio? É preferível ser amado ou ser temido? Posso ser odiado? Devo ser odiado? Tenho que tomar cuidado com o ódio. Mas e como faço quando eu assumo um principado e está lá cheio de herdeiros? O que eu faço com esses herdeiros? É permitido matar? É permitido roubar? Bom, vamos deixar para a hora de entrar no Maquiavel.
Valoração. Ações podem ser justas ou injustas, boas ou más, certas ou erradas. Mas o que é valor? O que é valor? Para nós entendermos, nós vamos ter que fazer uma divisão entre dois tipos de juízo. O juízo de fato e o juízo de valor. O juízo de fato nós vimos aqui que está relacionado à realidade, está relacionado a um acontecimento, algo que aconteceu, juízo de fato. Muito provavelmente alguns serão questionados, mas o teu colega é bom? O teu colega é uma pessoa legal? Isso será um juízo do quê? A tua resposta? Juízo de valor. O teu colega saiu da sala no meio da aula? Um juízo de fato. Então, os juízos de fato são aqueles que correspondem à realidade, são acontecimentos, são coisas de fato. O juízo de valor são aqueles que dependem de nós, que dependem de algo subjetivo para julgar, né? Essa caneta é melhor que aquela. Maria não deveria sair antes do final da aula. Foi um juízo de valor que eu fiz, certo? O gaúcho é bonito, pronto. O juízo de valor. Eu estou valorando a ação do indivíduo. Para ocorrer um juízo de valor, tem que ter um sujeito que valora. Lembra que eu falei para vocês que é melhor vocês usarem a ideia de valorar, porque valorar é diferente de valorizar? Eu posso dizer, o professor é feio. E isso será dar valor ao professor. Ou seja, valorar. Dar valor, percebe que é valor. Não é nem positivo nem negativo, é valorar. Quando a gente pensa na palavra valorizar, me parece algo mais positivo, como se eu incentivasse a pessoa, né? Agora, valorar é dar valor. Então, primeiro, para ocorrer um juízo de valor, primeiro tem que ter um sujeito que valora. Depois tem que ter um objeto que é valorado. Entre esse sujeito e esse objeto, não pode haver uma diferença. Esse sujeito e esse objeto, dá um lápis. Aqui. Esse sujeito, obrigado. Esse sujeito, que no caso aqui sou eu que estou valorando, e esse objeto tem que me afetar, tem que ter uma afetividade, ele me afeta. Tem um afeto, ele está me afetando. Eu quero escrever, eu quero olhar, ele está na minha frente, então ele está me atrapalhando. Pronto, eu já fiz um juízo de valor. Ele está me afetando. Ele me afeta porque eu quero escrever. Spinoza fala que tem vários tipos de afeto. O afeto positivo e o afeto ativo. O afeto positivo ativa a tua liberdade no mundo, facilita a tua liberdade no mundo. O afeto passivo impede, dificulta o teu livre agir no mundo. Então assim, esse lápis, ele é o objeto valorado, ele é passivo. Eu sou o sujeito que valoriza, eu sou ativo. Entre nós tem uma afetividade, desse afeto surge um valor. Para surgir esse valor, eu tenho que observar que ele não me é indiferente, que é uma experiência humana, que eu estou ligado a uma prática, a praxis, eu vou escrever com esse lápis, e eu penso o que deve ser esse lápis, como ele deve se comportar quando eu for escrever. E então daí eu escrevo e vejo que é um bom lápis, porque ele se comportou conforme eu esperava. O dever ser desse lápis foi contemplado. Então ele, por prática, contemplou-se no seu dever ser, foi uma experiência humana e não fui indiferente ao lápis, senão eu não valorizava. O que não tem sentido para mim, eu não valorizo. Aliás, desculpe, vamos tomar o termo certo então. Eu não valoro, tá? Ok? Pode passar lá para nós, então. Por favor. Ah, tá. Desculpe. Valores morais. A gente fez uma pergunta aqui. Eles derivam da cultura ou são derivados delas? Os valores morais. Derivam da cultura ou a cultura deriva deles? Derivam da cultura? Sim. Mas existiria cultura sem ser humano? Então será que o que vem primeiro? As nossas ações morais e depois a cultura? Ou vem a cultura e depois as nossas ações morais? O ovo, porque o ovo surgiu dos répteis. Faz ação de acordo com a cultura. Você concorda que é mais fácil entender isso quando a gente pensa o quê? Quando a gente pensa hoje.
Mas vamos nos colocar na guerra de fio, na guerra do fogo. Lembra da mulher? A cultura da mulher era de não precisar usar as vestes, os pedaços de couro de bicho, porque eles já tinham se apropriado de um conhecimento, que era um conhecimento que permitia que elas pintassem a pele com barro. Isso servia para aquecer, para nutrir a pele, para repelir os mosquitos. Ao passo que a tribo do homem precisava ainda colocar aquele couro por cima para se proteger. Você percebe que não existia preocupação, por exemplo, sexual ali, com a genitália? Não existia essa preocupação. O que é colocado? Existia uma preocupação de se proteger do clima, do tempo e da natureza. Isso era a cultura, mas veja, lembra que o homem começa a se apropriar da cultura da mulher? Que ele começa a passar o barro no final, ele passa o barro, ele começa a utilizar os elementos. Então assim, eu vou dizer para vocês que talvez essa resposta não seja uma resposta que tenha uma só. Essa pergunta não é uma pergunta que tenha somente uma resposta. É um processo, parece que dialético. Ao mesmo tempo que nós vamos criando cultura a partir do nosso comportamento moral, também parece que a gente contribui na construção de uma nova cultura e essa cultura nos transforma. Consegue observar isso? É um processo que parece que as duas coisas, aparentemente, paradoxalmente, elas nos constroem e nós construímos elas. Porque ao mesmo tempo eu só posso refutar os valores morais que eu aprendi, não é? Então eu também sou fruto desses valores morais. E a crítica que vem, que eu teço sobre esses valores, eu tive que primeiro aprender. Por isso que eu digo, você quer discordar de alguém? Ouça o que ele diz. Porque tem muito fanático por aí discordando do que ele pensa que o outro falou. Ele pensa do que o outro falou. Então é necessário você ouvir as pessoas, você saber os valores, para que depois você refute esses valores. Eu, por exemplo, tenho uma discussão com os meus amigos que são filósofos, que defendem o seguinte: alguns defendem que você crie já seus filhos sendo ateus. Alguns colegas que eu conheço. Eu respeito, acho extremamente corajoso da parte dos meus amigos, mas eu preferi deixar a minha filha não com aquele fanatismo, mas com os valores morais básicos cristãos, para que ela, quando for mais velha, decida se ela vai querer criticar ou se ela vai querer continuar com esses valores. Não aquela coisa que eu aprendi quando era pequeno, que Deus parece que é um Deus punitivo, que está preocupado com o meu pecado. Não, mas que existe uma ideia de bem, um valor chamado, o bem. Esse bem é visto pelo cristianismo como Deus, e esse Deus dá um caminho moral, diz algumas coisas que são certas de fazer e outras que são erradas de se fazer. Não vou pegar o lado chato da religião, de opressão, essas coisas, não. Mas eu acho legal que tem isso daí. Se depois, quando ela ficar mais velha, ela vai querer acreditar nisso, ou vai querer criticar isso, aí é uma outra questão. O problema é dela, certo? É uma opção. Tem outros colegas que optam por outro tipo de construção. Veja, qual a melhor forma de viver? É um questionamento que nos leva a construir a moral. Variam conforme a época e o lugar. O quê? Os valores morais. Lembra que nós falamos? Se a gente sair de sunga por aqui, vai causar o maior espanto na galera, né? O Oil Man faz sucesso. Por quê? Porque ele sai de sungão por aí. Mas se ele sair de sungão lá em Santos, ele não é normal. Normal vem de norma. Norma não rompe com os valores morais. Você já viu? É uma norma. Não, certo? Então, de acordo com o lugar, eu mudo o comportamento ético. Lembra que eu falei? Que os iglus costumam, os esquimós, nos seus iglus, quando recebem alguém, costumam oferecer a sua esposa para aquecer o visitante quando vão dormir? Porque é muito frio, né? 20, 30 abaixo de zero. Oferecem a sua esposa para aquecer o visitante. Mas é aquecer para dormir. Coitado se o gaúcho ficar meio esperto demais. Se acontecer qualquer coisa
que o caboclo fique muito empolgado, o esquimó vai abrir ele que nem ele abre uma baleia. Entendeu? É só para aquecer, para dormir, não é nada além disso. Se nós pegamos alguém aqui que é casado, dormindo com uma outra pessoa, e a outra pessoa dissesse, não, você estava muito frio, ela veio aqui só para me aquecer. Percebe como a nossa moral trabalha a ideia de valor aí? A gente já vai valorar essa mulher, ou valorar esse homem, como safado, como traíra, como é que fala quando a pessoa é... como